Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, a economista Rita Mundim e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, depois de ser aprovada na Câmara, a PEC da blindagem foi rejeitada por unanimidade na Comissão de Justiça do Senado, encerrando a tramitação da proposta. O texto que daria ao Congresso o poder de permitir ou não que a Justiça julgue um parlamentar recebeu mais de 340 votos favoráveis na semana passada. Mas, principalmente no fim de semana, o clima virou, com protestos e muito barulho na internet. Antes mesmo da análise no Senado, deputados começaram a gravar vídeos e publicar notas de retratação. Um dos pontos que mais pesou foi a reintrodução do voto secreto, recolocando no texto, ou melhor, recolocado no texto, de última hora, Eduardo Costa. PEC enterrada lá no Senado, era o que se esperava, né? Bom dia. Bom dia a todos. Ô Júnior, eu fico muito triste quando eu pergunto em quem é que você votou para deputado federal? E eu acho que umas 7 em 10 pessoas respondem que não lembra. E olha para mim com cara de desatino, dizendo assim, que diferença que faz? Tudo igual? Não, não é tudo igual. Anteontem eu repeti aqui o que eu já falei umas 10 vezes, não já? No Conversa de Redação, de 2 anos para cá, que esse sergipano, Alessandro Vieira, esse senador, é bom pra caramba. Muito. O cara é bom, o cara é sério. Mas eu acompanho lá no Tiquinho, né, gente? Ah, Eduardo, você está falando do cara do Sergipe? Quem que eu voto aqui? Ué, se você não gosta de um dos 3 que estão lá hoje, escolhe outro. Escolhe outro. Agora, tem que votar, porque não tem outro caminho. Quando caiu na Comissão de Constituição e Justiça, com o Otto Alencar, o sobrenome dele é Alencar, né? Aqui é da Baiana, que ele é o presidente, e ele falou que era contra, falei, vai nomear um cara do porte do Alessandro. Nomeou o relatório, Júnior. A PEC caiu lá ontem, não foi só por causa da indignação também, não. O relatório é inquestionável, é incontestável. Ele, dado momento, fala que o que parece ser luta por respeito ao legislativo é, na verdade, proteção aos criminosos mais horrendos desse país. Resultado, lata de lixo, que era o destino. O senador é o Otto Alencar mesmo. É o Otto Alencar, né? O sobrenome é Alencar mesmo. Que nomeou como relator o Alessandro Vieira. Ô Silvana Lobo, PEC da blindagem enterrada, um tiro no pé de quem votou a favor, hein? Principalmente na Câmara. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos da bancada, a todos que nos ouvem. Isso é aquele negócio quando a gente fala assim, não precisava ter feito, né? Pra que fez? O trem durar tão pouco tempo e causar o rebuliço que foi. Foi uma péssima jogada isso, pegou muito mal para todos os lados que se podia falar, pegou muito mal. E isso a gente tem visto acontecer, né? Olha que coisa desagradável. É uma guerra entre o judiciário e o legislativo. Então o judiciário cumpre aquilo que a Constituição, que a lei determina, em determinados casos, né? E o legislativo tentando de toda forma minar aquilo que está descrito na lei, que está descrito no Código de Processo, nos códigos eleitorais, na própria Constituição. E lembrando que há princípios, né, superiores de ética, de moral, que tem que ser preservados em todos os atos que são realizados, administrativos e legislativos, então nem se fala. Aí os caras, bicho, reúnem para poder fazer uma proposta aí de emenda constitucional para qual finalidade? Para falar assim, ó, nós enquanto estivermos aqui somos intocáveis. Nós podemos fazer qualquer coisa que ninguém pode contra a gente. Isso é um tapa na cara da população brasileira, que nós estamos cheios de problemas de segurança pública, cheio de coisa para ser discutida, e eles fazendo decisões para se auto-beneficiarem. Não, isso nós estamos falando é em favor do legislador, não é de mim, não. É uns trem que é desagradável a gente passar por isso. É difícil, né? E aí, gente, vamos aproveitar, ano que vem tem eleição, presta bastante atenção. Né? Não precisa de você lembrar em quem você votou, não. Olha o nome desses caras aí com essa celeuma que eles arrumaram e vê se você escolhe alguém melhorzinho pra colocar lá. Ô William Travassos, esse negócio deu o que falar nos últimos tempos, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. A gente tem que voltar um pouquinho a fita para ouvir o que a Silvana falou. Ela falou assim, o tribunal cumpre a lei em determinados casos. Você falou isso, não foi isso? Falei. Falou isso agora. Agora, nesse exato instante. Não, já tem uns 15 segundos. 15 segundos. E aí eu vou lembrar, porque aí a gente vai voltar à origem da PEC, né? Porque ela foi, originalmente em 2021, foi apresentada pelo Celso Sabino, na época deputado, né? Em função da prisão de quem?
do Daniel Silveira, porque ele falou aquelas barbaridades, foi preso e ele tem a imunidade parlamentar para falar, não é isso? Sim. Para falar. E aí, então, só que no meio do caminho a coisa foi desvirtuando. Ela saiu do rumo. E aí, eu só queria entender o seguinte, o debate é importante. A gente não pode ter um poder mandando mais do que o outro poder. E quando a Silvana fala, o tribunal cumpre a lei, e ela é da área do direito, em determinados casos, então a gente não tem que discutir. Você está defendendo a PEC da blindagem? Não estou defendendo, até porque eu sou contra passar a mão na cabeça de vagabundo. Eu acabei de ouvir, por exemplo, aqui no Jornal da Manhã, o senador, né, o Viana, que está como presidente da CPI, do CPMI, do INSS, batendo, falando de como é difícil você enfrentar o crime aqui no país, né? Ele convocando o sujeito lá, o careca do INSS, mas por outro lado também, o filho dele, qual é o nome do filho dele, deputado federal? Samuel Viana. Ele votou a favor da PEC. O filho do senador que estava dizendo a dificuldade que enfrenta. Então, assim, eu não sou contra a gente discutir. Agora, a gente não pode passar a mão na cabeça de vagabundo. E também não pode tomar nenhuma decisão arbitrária. A gente precisa discutir. Ô Rita, a PEC da blindagem, então, foi enterrada lá no Senado. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. O William e Silvana foram quantos segundos? 15? Rolou uma química? Enfim, um erro não justifica o outro. Eu chamei a PEC da blindagem até de PEC da sacanagem, né? Por quê? Os poderes nasceram e foram constituídos para serem harmônicos. O que nós estamos vendo é briga de poder. Falou, você não manda em mim, eu vou ter a liberdade de mandar, eu mando em mim. Eu, legislador, eu, poder legislativo, sou mais forte do que você, judiciário. Aí eu concordo plenamente com o William quando ele chama a linha do tempo para 2021, quando ele remete lá no caso do Daniel Silveira, né, que tá aí, né, perdeu o mandato, está condenado, a confusão danada. Então esse protagonismo do judiciário em cima do legislativo tentou ser diminuído pelo legislativo de uma forma muito errada, porque nós não somos um narco-estado, mas nós estamos assim caminhando para um estado onde as milícias, onde os comandos estão sendo infiltrados cada vez mais na sociedade em todas as suas instituições, inclusive na política. Então, um erro não justifica o outro. Nós não podemos cortar esse protagonismo do judiciário, dando aos nossos legisladores poderes deles julgarem a eles mesmos. Isso está completamente errado. E é o que eu disse aqui. E a sociedade vai perdendo, ou ela vai deixando de ser o foco dos três poderes. O foco dos três poderes é eu quero mais poder. É só isso. E está tudo errado. A gente tem que fazer uma revisão dos nossos valores e dos valores que estão sendo discutidos, votados no legislativo, praticados pelo executivo e praticados pelo judiciário. Não é isso que a sociedade brasileira quer e não é isso que a sociedade brasileira precisa para melhorar o destino do Brasil. Nós temos dois protagonistas nesse enfrentamento ao crime organizado, muito em função da morte do delegado em São Paulo, na Praia Grande, como também em função de tudo que está aparecendo. Você tem o Lula no governo federal e você tem o Tarcísio em São Paulo, né, que está num enfrentamento. Hoje a gente tem mais uma operação falando sobre o PCC, com venda de combustíveis, jogos de azar, enfim. Está na hora da gente mudar a nossa perspectiva de enfrentamento. Nós vamos precisar de novos mecanismos em função do tamanho que essas organizações criminosas que surgiram aqui no país, dentro do sistema penitenciário, ganharam no mundo. PCC, 28 países. A gente vai ter que mudar o nosso sistema, porque eles estão no mercado financeiro, eles estão na política, eles estão no comércio, eles estão em tudo quanto é lugar. E o Estado brasileiro vai precisar se reinventar.